Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Diga: minha casa está firmada sobre a rocha. Estamos construindo essa morada. Você constrói e você mora. Não sei se você já viu aquela história do construtor. Ele era muito hábil em construção, e tudo que ele fazia muito bem feito. Ele era o melhor funcionário da empresa. A empresa tinha muitos funcionários. Ele liderava uma equipe de construtores, e ele construiu muitas casas, e já velho, já passando do tempo da aposentadoria, ele ainda trabalha além do tempo, e chegou um momento que ele diz: olha, já não dá mais, eu quero me aposentar. E ele foi para o patrão e disse: olha, já passou do tempo, assim como o pastor Joaquim. O pastor Joaquim já passou muito tempo do tempo de se aposentar. Estou dizendo: aposenta logo, aposenta logo. E ele tem direito já. Você que está esperando, chegou a hora, janeiro, né, Joaquim? Eu sei que essa pessoa estava ansiosa pela sua aposentadoria, e ele foi ao seu patrão e disse: olha, eu já trabalhei tanto tempo nessa empresa, tudo que eu fiz muito bem feito, as minhas construções são, como diz o Cachopa, da melhor qualidade. E daí o patrão pediu para que ele construísse a última casa, e ele saiu chateado, porque ele já queria sair dali aposentado, e ele voltou um pouco triste e aborrecido. Mas ele foi construir aquela última casa, e ele construiu, mas ele já não colocou mais o coração na construção, e os materiais que ele tinha à disposição eram materiais bons, mas ele não fez o acabamento como fazia nas outras obras que ele já tinha feito. E ele construiu aquela casa mais ou menos, sem colocar o coração. E quando ele veio ao patrão e disse: olha, aqui está as chaves, a casa está pronta, muito aborrecido ainda, e o patrão pegou a chave e disse: esse é um presente para você. Ele tinha construído a sua própria casa, mas ele não sabia que era a própria casa. Nós estamos construindo uma casa. Na nossa individualidade, nós somos uma casa, e precisamos cuidar da forma que temos lidado na nossa individualidade como pessoas, o que nós temos recebido como sementes no nosso coração. Como família também, nós somos uma edificação, nós somos uma construção. E como temos construído e edificado a nossa casa, a nossa família. Como igreja também, nós somos uma família. O que temos investido para a construção e edificação da igreja de Jesus. No contexto de sociedade também, nós temos à disposição materiais de primeira linha para construirmos esta morada, quer seja na individualidade, quer seja no contexto familiar, no contexto de trabalho, porque ali você está edificando alguma coisa também. Lá na empresa onde você trabalha, faça tudo com muito esmero, com muita dedicação. Talvez você pense assim: olha, eu faço o meu melhor e ninguém atenta para o melhor que eu faço. Eu quero dizer para você, com certeza Deus está vendo. Mesmo que aos teus olhos o teu patrão não veja, o teu chefe não veja, mas Deus está vendo você investindo do seu melhor, e Ele é galardoador, Ele é recompensador, e o melhor de Deus vai se manifestar na sua vida. O homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O homem sábio, ele edifica com materiais de primeira qualidade. E nós estamos diante de um cenário tão extraordinário, como pessoas. Nós estamos diante de um cenário extraordinário de possibilidades como igreja. E nós, acredite você, estamos diante de um cenário glorioso e maravilhoso e poderoso de possibilidades como nação. Mesmo olhando nesse contexto onde parece que todas as coisas estão fora do lugar,
mas Deus é Deus, Ele não deixou o trono. E nós, como sábios construtores, nós estamos colocando fundamento, estamos edificando sobre este fundamento com ouro, com prata, com pedras preciosas, e teremos uma nação resgatada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Se você crê, dê um aplauso a Ele. Tem alguém dando glória aqui. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Observe esse texto, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. O jardim do Éden foi a primeira morada do homem. Deus construiu o jardim, mas deu a responsabilidade para lavrar a terra, cultivar a terra ao homem e guardar a terra. Eu escrevi este livro, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E hoje eu estava trazendo à memória algumas coisas que eu escrevi, e sabe que eu escrevi aqui algumas coisas extraordinárias. Quem ainda não tem esse livro? Não entendi. Vocês ainda não têm o livro? Vem aqui buscar o livro. Vai lá, Clodilson, está para ela ali. Isso, você que está escrito assim, está escrito na sua blusa aí. Hop. Vai lá. Ela não pediu, quem pediu foi quem está ao lado, então ela vai ganhar. Mas tem livro para todo mundo. Diga para o senhor, eu tenho um livro desse para você lá fora. Interessante porque o livro fala a respeito exatamente disso: lavrar a terra, cultivar a terra. Nós somos um jardim. Deus nos dá sementes, e as sementes que temos são sementes extraordinárias, com a possibilidade de produção. A nossa chamada é para lavrarmos a terra, cultivarmos a terra e plantarmos sementes, para que o nosso jardim seja um jardim bem florido. Hoje nós estávamos no CETOC, e ali há muitas flores, mas muitas flores. Quem tem ido ao CETOC nesses dias tem ficado admirado. E algumas pessoas olharam assim e disseram: olha, que coisa extraordinária essas flores. Será que é mesmo de verdade? Mas aquelas flores, elas não caíram do céu. Não foi um anjo que veio e plantou. Nós temos ali a esposa do pastor Evaldo, de manhã, de tarde até à noite, cuidando daquele jardim. E está muito florido. Então, o nosso jardim florido não é fruto do acaso, é fruto do investimento que fazemos em nós mesmos. O quanto você tem investido em você. Algumas pessoas não se amam. Algumas pessoas, na verdade, nem se respeitam. A Bíblia diz para você amar o próximo como você ama a si mesmo. Deus tem colocado nas nossas mãos sementes extraordinárias e temos a possibilidade de termos um jardim muito florido. No campo individual, pessoal, de alma, mas também no contexto de família. A sua família pode se transformar na família mais extraordinária da face da terra. Você tem sementes para gerar relacionamentos saudáveis. Você tem sementes para plantar no coração das pessoas, para que o jardim, não apenas o seu jardim, mas o jardim dessas pessoas que você ama, se torne também um jardim florido. Agora, tem que investir tempo lavrando a terra. Deus plantou as árvores do jardim do Éden, mas Deus disse a Adão: você vai lavrar a terra, você vai cultivar a terra, e você vai guardar a terra. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não permita que alguém fique plantando em você sementes de maldição. Atente, cuide para as palavras que estão chegando aos seus ouvidos, estão descendo ao seu coração. Você, homem, plante na sua esposa sementes de amor, sementes de carinho, sementes de elogios. E também a mulher, plante no esposo, o seu cabeção. Eu sei que muitas vezes não é fácil, queridos, nós lidarmos em termos de relacionamentos. Todos nós passamos por grandes desafios. Mas Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Quando Deus chamou Abraão, ele vivia na terra dos seus pais, e ali era um lugar de paganismo, de muita idolatria, muita feitiçaria.
E Deus chama Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O projeto de Deus não é para a nossa individualidade apenas. O projeto de Deus envolve a nossa família. Entenda que o projeto de Deus envolve a sua família. Deus não nos chamou para vivermos só. O texto diz que Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. Não é bom viver só. É muito importante você ter alguém para você envelhecer com esta pessoa. Hoje eu estava fazendo uma visita a um casal, eles já não têm parentes, estão absolutamente só. E nós, como igreja, estamos cuidando deles. Discípulos foram levantados, têm assistido, atendido. Mas nós não fomos chamados para ficarmos só. Faça o seu investimento em você mesmo, mas faça o investimento nesse jardim, que vai se tornar um jardim florido, e bem florido. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Na minha vida e na sua vida, e através de mim, através de você, as famílias da terra serão abençoadas. Deus está curando você, Deus está libertando você, Deus está transformando você, para você ser um canal de bênção para as famílias da nossa cidade, para as famílias da nossa nação. Você pode dar um aplauso a ele? Abraão, ele não era um homem perfeito. Abraão tinha as suas deformidades, mas Deus o chamou, e Deus não desistiu dele. Deus não tem desistido de você, e Deus não vai desistir de você, mesmo na sua imperfeição. Deus está trabalhando com você, moldando você, porque tudo que Deus quer é cumprir em você o pleno propósito para o qual você foi chamado, para o qual você foi estabelecido. Adão e Eva, eles foram colocados no jardim do Éden para que eles fossem plenos entre si, plenos como casal, plenos como família. Deus desejava que eles desfrutassem do melhor desta terra. O desejo do coração de Deus, Isaías capítulo 1 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra está reservado a nós. Deus chamou Abraão na sua imperfeição. Deus chamou Abraão do meio de um povo pagão, para fazer dele uma grande nação. Mas ele sai da sua terra. Abraão, ele tinha uma característica sobre ele, que era a característica da obediência. Mesmo sendo imperfeito, ele começa a trilhar o caminho da obediência. No capítulo 17, Deus o chama e Deus diz assim: Abraão, vem para a minha presença. O que Deus estava dizendo: na minha presença você vai ser aperfeiçoado, e aperfeiçoado você vai poder viver a plenitude deste propósito. E Deus então confirma por juramento a promessa que fizera a ele no capítulo 12. Deus diz a Abraão: Abraão, eu te chamei para fazer de você uma grande nação. E Deus diz a ele: ordena aos teus filhos, para que guarde a justiça e o juízo, a fim de que eu faça vir sobre eles o que a respeito de ti eu tenho falado. Ordena. Que nós, como pais, fomos chamados. Eu sei que algumas coisas nós pensamos assim: poxa vida, se eu tivesse ouvido esta palavra ainda antes do meu casamento, quando eu estava iniciando a minha jornada e a minha caminhada de matrimônio. Eu sei que muitas coisas a gente nem foi ensinado. Hoje, como igreja, nós estamos nos preparando para sermos plenos como igreja no aperfeiçoamento dos santos, começando desde o berçário. Hoje nós temos dentro da estrutura da igreja uma classe já, um curso para gestantes. E estamos preparando um curso, aí a pastora Arielle, conversando com a pastora Rebeca, para mães que estão iniciando uma jornada na criação dos seus filhos. Outro dia, a Rebeca conversando com a mãe, e um bebê, menos de um ano, e a recomendação é que um bebê de menos de um ano não coma mel. Ué, como assim? Mel não é tão saudável? Na verdade, não pode. A recomendação é que não se deve dar mel para uma criança, por causa do botulismo e outras coisas mais. Mas muitas mães nem sabem. Então nós, como igreja, queremos instruir em todas as áreas, focados na nossa chamada, focados na nossa missão, que é a proclamação do Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Mas para isso, precisamos estar aperfeiçoados e moldados, bem consolidados na nossa casa, chamada família. A tua família vai ser completamente restaurada. Você vai ser ampliado e você se tornar uma pessoa plena, completa no seu relacionamento conjugal.
Eu quero profetizar que o melhor vinho está aí, ó. Jesus, ele foi chamado, e o primeiro milagre que ele realizou foi num casamento. Primeiro milagre. Porque o plano de Deus é família. Deus constituiu a família. E Jesus, ele vai ao casamento em Caná da Galileia, e ele transforma aquele vinho, e era o vinho da melhor qualidade. Diga, o vinho da melhor qualidade. O vinho da melhor qualidade. O seu casamento vai ser assim, viu? Eu ia falar algumas coisas aqui, mas deixa para lá. Eu falei que está doce hoje. A sua esposa é o vinho da melhor qualidade, você, marido, é o vinho da melhor qualidade para sua esposa, amém? Mas o meu se transformou assim numa aguinha meio sem sabor, mas hoje vai sair daqui transformado, porque Jesus está aqui. Enche as talhas. Simplesmente enche as talhas. Maria diz, faz o que Jesus ordenar que deva ser feito. E Jesus diz, enche as talhas. Apresente a água. Apresenta o seu casamento do jeito que está. A água estava lá. O vinho havia acabado, mas a água foi apresentada. As talhas foram cheias. Apresenta diante do Senhor o seu casamento. Apresenta diante do Senhor o seu matrimônio. Apresenta diante do Senhor a sua família. Deus, ele pode agir, ele pode transformar a água em vinho. Deus pode transformar a água em vinho. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Gênesis, Deus chamou Noé. Noé era um homem justo, um homem íntegro, e Deus ordenou a Noé dizendo, constrói uma arca, faz uma arca. E Deus deu a ele o modelo da arca e disse com que material ele deveria construir a arca. Madeira de cipreste. Você vai revestir de betume por dentro e por fora. E Deus dá a ele as medidas. Constrói. Meu irmão, constrói o seu relacionamento. Constrói o seu casamento. Invista no seu casamento. Invista no seu matrimônio. Palavras, elas constroem, palavras, elas edificam, palavras, elas curam, assim como também destrói. Palavras têm poder para construir, para edificar e também para destruir. Libere palavras de bênção sobre a sua casa, libere palavras de bênção sobre a cidade, libere palavras de bênção sobre a nação. Eu sei que o Brasil está tomado por um sentimento de revolta na questão política, mas a nossa chamada é para profetizarmos mudança e transformação. Nós somos construtores, edificadores de uma nova estação para o Brasil. Nós somos construtores e edificadores de novas famílias para o Brasil. Essa é a nossa chamada. Vamos para Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Se ajeita aí. Fala assim para o seu irmão, aperta o cinto, que a gente vai decolar. Provérbios capítulo 4. Diz assim, Provérbios 4. Ouve, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência. Atente para isso. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Diga prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Versículo 3. Diz assim, quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a compreensão, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te protegerá, ama e ela te guardará. A sabedoria é suprema. Diga, a sabedoria é suprema. Portanto, adquire a sabedoria. Interessante, por muito tempo eu pensei que a sabedoria vinha
por uma oração que a gente se dirigia a Deus e pedia sabedoria. Lógico que há uma recomendação em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Mas quando você lê o texto, é a sabedoria para você passar pela prova e perseverar no propósito, para alcançar e chegar do outro lado. Mas aqui, a recomendação é: adquire a sabedoria. Então é possível adquirir sabedoria. E a Bíblia diz: anda com o sábio e você vai se tornar sábio. É a recomendação de Davi a Salomão, ainda muito jovem, tenra idade. Ele está instruindo. Davi, ele conquistou muitos territórios. Era um guerreiro. Mas Davi, ele perdeu, quase que perde por completo a sua casa, por completo a sua família. É terrível o histórico de Davi no contexto de família. Ele teve um filho que assassinou o irmão. Ele teve um filho que estuprou a própria irmã. Ele teve um filho que promoveu uma rebelião para a tomada do seu reino. Imagina, Davi, ele conquistou muitos territórios, mas ele quase que perde por completo a sua casa. Ele está instruindo Salomão: adquire sabedoria, age com prudência, e ele vai dar os direcionamentos aqui. Ele fala a respeito de amizades, ele fala a respeito de relacionamentos extraconjugal, que traz calamidade, destruição para uma família. É a recomendação dele. Nesta noite, o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações para consolidarmos a nossa casa, a nossa família sobre a rocha. Deus tem nos dado a terra para lavrarmos. Deus tem nos dado as sementes e Ele tem nos abençoado. E o nosso jardim vai se tornar um jardim florido. Deus quer começar uma nova estação na sua vida. Deus quer começar uma nova estação na sua casa. Amém? Nós vamos orar. E a minha oração é que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida. E você saia deste lugar fortalecido e renovado, cheio de unção. E Deus vai colocar nas tuas mãos sementes para plantar este jardim, cultivar este jardim chamado família. Tudo pode mudar. A terra estéril pode se tornar numa terra fértil. Lugares áridos podem ser completamente transformados pela presença do Espírito Santo. É possível que você tenha sido traumatizado. Na concepção de alguns é impossível que haja restauração plena. Queridos, quando nós somos traumatizados, nós não nos esquecemos do trauma. Nós não temos uma amnésia. Eu me converti, tive uma amnésia, esqueci do meu passado. Não, o passado está lá. Só se tiver uma pancada na cabeça, depois não lembra mais. Mas quando você vem e se apresenta diante de Deus em arrependimento, o teu passado é apagado. Acabou, meu irmão. Acabou. O diabo fica argumentando na tua cabeça de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, te conectando ao teu passado. Mas quando você vem diante de Deus e busca Ele de todo o teu coração, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E alguém diz, Ele colocou uma plaquinha lá: proibido pescar. Entende? Algumas pessoas estão se martirizando. Não atentam para as flores, atentam apenas para os espinhos. O nosso passado está na cruz de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém diz: ah, mas Deus perdoa e o homem não esquece. O problema é do homem. Ué, qual o problema? Ele sempre vai trazer a memória para acusar você. O diabo, ele usa pessoas. E sempre vai trazer a memória, muitas vezes e usa alguém ainda para lembrar você. Alguém diz assim: quando o diabo te lembrar do teu passado, você lembra o diabo do futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Acabou. Bom para ele? Preste atenção. Algumas pessoas estão aprisionadas ao passado. Ah, quando eu era lá, meu adolescente, eu fiz o bicho, já ficou lá. Em 1910, 1920, meu irmão já foi.
Eu me lembro que eu tive alguns acidentes na vida, ou incidentes. E eu estava ali, alguns anos atrás, de moto. Isso tem uns 30 anos quase. E a rua só subia. E eu parei, e de repente um ciclista vem na contramão. E de repente não vinha mais, eu saí. Ele entrou e bateu assim com o guidão neste braço. Eu tenho uma marca aqui. Quando eu olho para isso aqui, eu me lembro. Mas não dói mais. Percebe? Essa é a diferença. Quando nós somos curados, e a cura interior tem esse poder, você não vai se esquecer do que aconteceu, mas aquilo já não vai provocar mais dor dentro de você. Todos nós, em alguma área da nossa vida, passamos por algum tipo de trauma. Eu falei outro dia que é sobre Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a sua mãe era muito pobre, ela já tinha 2 ou 3 filhos, e ela buscou todos os meios para abortar aquela criança. E ela tomou muitos chás, ela procurou um médico, porque o chá não resolveu o problema dela, ela vai ao médico para buscar um abortivo. E o médico disse a ela, não, você não vai abortar essa criança vai te dar muita alegria. O cara foi um profeta. E hoje se tornou quem? Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de futebol do mundo. Não uma vez, 2 vezes, algumas vezes. Imagina isso. E ela lembra disso, mas aquela dor e não tem um sentimento mais de culpa sobre ela. Ela foi curada e ela conta a respeito disso. Então, todos nós passamos por algum tipo de trauma. E muitas pessoas, muitas vezes, até no ventre da mãe, sem saber, já foram rejeitadas e nascem traumatizadas. Quando Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora 9, lá estava um paralítico, que há muitos anos era colocado ali pedindo esmola. Ele já nasceu traumatizado. Algumas pessoas já chegam a este mundo debaixo de um trauma. Outros vão sendo traumatizados no processo. Mefibosete, neto de Davi, filho de Jonatas, ele foi traumatizado quando era criança. A sua ama sofreu um acidente, ele caiu e foi traumatizado em ambos os pés. Se tornou uma pessoa aleijada. Foi morar em Lodebar, num lugar insignificante. Mas o rei vai trazê-lo de volta a Jerusalém e vai restituí-lo. Ele vai se assentar à mesa. Imagina Mefibosete assentado à mesa, com aquela toalha maravilhosa. Ninguém mais via sua deformidade. E ele comia à mesa do rei. Esse é o lugar que Deus tem para você. Esse é o lugar que Deus tem para a sua família. Permita que o Espírito Santo traga cura sobre a sua casa. Mulher, permita. Homem, permita. Filhos, permitam. O Espírito de Deus, ele pode trazer cura sobre nossa família. Não importa o quão traumatizado você tenha sido, é possível ser restaurado, é possível ser curado. E hoje o Espírito de Deus está aqui para nos curar, para nos sarar, para nos libertar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Cadê a equipe de louvor? Você pode ser completamente curado, liberto.